E aí pessoal, tudo certinho? Tudo joinha? Espero que sim. Eu sou o Sérgio Cacciola e estou aqui mais uma vez para uma videoaula de Arduino. Desta vez estaremos falando sobre os timers, os contadores desse microcontrolador, ok? O que me levou a esse tema de aula foi exatamente a aula passada. Quem acompanha aqui, assinante do canal e acompanha o canal, deve ter visto que na aula passada eu fiz um scratch, eu fiz um programinha ligando o Arduino a um sensor de presença, né, um sensor de aproximação, PIR, e uma lâmpada. E um programa bastante simples, funcional, com certeza. E depois eu fiquei imaginando, poxa, mas será que já não está na hora de acrescentarmos um pouco mais de precisão nos nossos programas? Não que os programas que estejamos fazendo, que estejamos ensinando, não sejam precisos. São sim. Aquele programa em especial, no looping dele, nós tínhamos alguns ifs que faziam a checagem do sensor e em função do resultado da checagem do sensor e o status da lâmpada, ou seja, acesa e apagada, o sensor teve movimento ou não, ele acendia ou apagava a lâmpada. Saía desse grupo de ifs, ia para um comando de delay, ficava adormecido por um segundo e voltava ao início do loop e esse ciclo se repetia. Muito bem, então vamos parar para pensar o seguinte. Digamos que estivéssemos colocando o nosso Arduino para atuar em várias tarefas, não só uma tarefa tão simples quanto essa, acender e apagar uma lâmpada. Vamos imaginar, por exemplo, que tivéssemos entre essas outras tarefas uma com muita precisão, com muita importância. Vamos colocar um exemplo fictício. Eu tenho uma máquina enrolando uma bobina e que eu quero que ela pare com 10 enrolamentos nessa bobina. Ok? Então eu tenho que ter o meu sensor do Arduino checando o contador de bobina. Quantas vezes ele já enrolou, quantas voltas ele já deu nessa bobina. Eu quero só 10 voltas. Ok, então dentro do meu loop principal, num dado local, tem um if e um digital read, mandando ler esse sensor. Ocorre que como ele tem várias tarefas, ele leva um tempo para fazer cada tarefa. E não é novidade para ninguém, não sei só se vocês se atentaram, com certeza já, todos os comandos dentro dos microcontroladores são executados no modo sequencial. Ou seja, um comando só inicia após o término do comando anterior. É sempre uma sequência, linha após linha, comando após comando. Tá certo? Então, o que acontece? Esse if, com esse comando para ler o meu sensor de espias, né, de rolamento, ele só vai acontecer quando o programa chegar nessa execução. Digamos que eu tenha outras tarefas, enquanto o programa está fazendo essas outras tarefas, o meu enrolador de bobinas lá começou a 10ª bobina. Quando o cursor desse meu programa chegar à linha que vai mandar ler, o meu programa já terminou, a minha máquina já terminou de enrolar a 10ª e já começou a enrolar a 11ª volta. Ok? O que aconteceu? Eu vou ficar com uma bobina com 11 voltas, não com 10. Eu queria uma bobina com 10. Então o meu programa falhou. Na realidade, o meu programa está correto. O problema foi uma questão de prioridade de execução. E não vai me dizer, não vai pensar, poxa, eu devia ter colocado essa instrução, esse if, como primeiro do meu loop. Não adianta nada. Ele acabou de passar no meu loop, no meu primeiro comando de leitura, ele retorna que a máquina está na 9ª expira. Só que os outros comandos subsequentes, após esse if, demoram um tempo tal que, ao retornar ao início, para passar de novo aqui, ele já está na 11ª. Percebe? O programa fez tudo correto. Ele estava no primeiro da lista, mas não adianta, tem todas as outras. O tempo que ele vai levar é o tempo que ele leva para fazer tudo isso, não adianta. Como resolver esse problema? Como fazer com que os nossos programas consigam executar funções com uma precisão britânica?
em cima, naquele prazo que eu pré-determinei. Esse é o tema da aula de hoje. Isso me fez pensar em falar um pouco sobre os timers, os contadores. E é sobre isso que falaremos a seguir. Ok? Preparados? Então, venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Ok, pessoal, então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os contadores, tá? Os timers, no microcontrolador Arduino. Vamos começar. O que são os timers? É um contador que é incrementado a cada intervalo de tempo e que em alguns microcontroladores pode ser configurado. Nesse grupo de microcontroladores em que os timers podem ser configurados, se inclui a linha Arduino, a linha AVR. Os timers funcionam como um relógio que pode ser utilizado para contar tempo, para medir a duração, o intervalo, enfim, coisas aqui utilizamos contadores, ok? O que temos no Arduino? O Arduino vem equipado com um microcontrolador ATmega 168 ou um ATmega 328, que diferem entre si, tá? Pela quantidade de memória interna. Eles possuem 3 timers. Timer 0, Timer 1 e Timer 2. Sendo que Timer 0 e Timer 2 são de 8 bits, ou seja, eles contam de 0 a 255. Já o Timer 1, ele é um timer de 16 bits. Conta, portanto, de 0 a 65535. Tá? O Arduino Mega ele vem equipado com o ATmega 1280 ou ainda o ATmega 2560. E também diferem entre si, ou entre eles, pela quantidade de memória interna. Eles possuem 6 timers, 6 contadores, que seria o Timer 0, o Timer 1, o Timer 2, 3, 4 e Timer 5. Os timers 0, 1 e 2 são idênticos ao do Arduino Uno, ok? E os timers 3, 4 e 5 são de 16 bits. Muito bom. Para que são utilizados os timers dentro do Arduino? Bom, o Timer 0 ele é utilizado pelo Arduino para funções, para executar funções como delay, como mils, como microns. Tá? Então, não se deve utilizar esse timer para evitar comprometer essas funções. Tá? Um uso indevido, um uso meio despreparado deste timer pode comprometer esses contadores, delay, mils e microns. Então, o Timer 1 no Arduino Uno, no 328, é utilizado pela biblioteca de controle de servos. Caso você não esteja utilizando essa biblioteca, esse timer poderá ser utilizado. Ele estará livre para ser utilizado para outros fins. Okay? Já no Arduino Mega, esse timer só será utilizado para controlar os servos se você estiver utilizando uma quantidade maior que 12 servos. Se você estiver utilizando menos de 12 servos, o Timer 1 também poderá ser utilizado no Arduino Mega. Muito bem. E o Timer 2? O Timer 2 é utilizado pela função Tone. Então, se você não estiver usando efeitos sonoros, não estiver usando a função Tone, esse timer também estará livre
para suas utilizações. O timer 3 e timer 4, eles só são encontrados dentro do Arduino Mega, tá? E são utilizados pela biblioteca do Arduino somente se você estiver utilizando mais de 24 servos. Ou seja, entre 25 e 36 servos, ele estará utilizando o timer 3. Se você estiver utilizando mais de 36, ou seja, de 37 a 48, você utilizará o Arduino Mega também utilizará o timer 4, ok? Então, dependendo do número de servos que você tiver alocado no seu sistema, que você estiver utilizando no seu sistema, você terá a timer 3, ou a 4, ou 3 e 4 também liberadas. Muito bem. A timer 5. A timer 5, presente no Arduino Mega somente, é o timer padrão para controle dos servos. Ou seja, se você estiver utilizando de 1 a 12 servos, somente esse timer será utilizado pela biblioteca do Arduino. Caso você não esteja utilizando servo algum, beleza? Pode utilizar a timer 5. Ok? Entendido? Vamos em frente. Qual a utilização dos timers? Os timers podem ser configurados para gerar interrupções quando o seu contador chegar a um valor máximo configurado, que chamamos de timers overflow, ok? Quando nós programamos os timers, existe um registrador onde eu digo quanto ele pode contar, ou quanto ele deve contar dentro deste registrador. E ao atingir o número máximo de contagem, ele estoura, ocorre o overflow. Nesse momento, ele ativa uma rotina de interrupção. Perfeito? Essa variável que eu estou dizendo que nós temos que informar o valor, nós temos que alimentar essa variável, ela é uma variável que pode ser encontrada no tamanho de 8 ou de 16 bits. Tá? No timer 0 e no timer 2, falando de Arduino Uno, no timer 0, ou qualquer outro Arduino que use o ATmega, tá? 328 ou 168. Então, a int 0 e a timer 0 e a timer 2 são de 8 bits. Eles contam de 0 a 255. Essa variável que nós estamos falando, ela é pequena, é de 0 a 255, 8 bits, 1 byte. Já no timer 1 desse mesmo tipo de Arduino, tá? Que utiliza o ATmega 168 e o ATmega 328, ela é de 16 bits. Portanto, o espaço de contagem dela é de 0 a 65535, 2 bytes, 16 bits. Perfeito? Temos que estar atentos a esse limite. Tá? E o que são as interrupções? No Arduino, nossos programas são processados sequencialmente. Como eu já disse, linha após linha, instrução após instrução. Uma instrução só inicia após o término da anterior. Uma interrupção é um evento externo que interrompe, por isso interrupção. Interrompe a execução do programa. E a essa interrupção podemos associar uma função. Após a execução desta função, o programa retorna ao seu processamento normal, no exato local, no exato momento em que estava, antes da parada. Então ele está lá no looping, rodando as instruções, executando cada uma das instruções, ocorreu um overflow. Tá? Ele desvia, ele para a tarefa que ele estiver executando dentro do teu loop principal, teu loop infinito, ele para, vai para a rotina, que é a tua interrupção, tá? Devido ao overflow, executa o que tiver lá, terminando a execução, ele volta exatamente no local onde ele parou e continua executando o programa. É como se não tivesse parado. Ok? Muito bem. Agora, para utilizarmos esses timers, precisamos programá-los e fazemos isso através das configurações de alguns registradores, conforme a seguir. Nós temos o TCC R1A, que é o timer counter para o registro A. O mesmo nome com final B para os registros B. O TCNT 1H e 1L, tá? Que são os registradores de armazenamento de contagem do timer. Tá? É aqui que nós alimentamos o total que nós queremos que ocorra o overflow, respeitando o limite.
Timer 0 e Timer 2, 8 bits. E Timer 1, 16 bits. É aqui, nessas variáveis. Uma funciona quando você vai trabalhar com o modo de igualdade, o outro por estouro, por overflow. Mas vamos ver mais à frente. Registradores de armazenamento de contagem de tempo. É isso que eles são. Registradores para comparação de contagem do TCNT1. A igualdade pode gerar interrupções ou uma saída de onda nos pinos OC1A e OC1B. Então, os timers são muito usados quando nós queremos gerar ondas PWM. Tá? Então, nós queremos, o que são as ondas PWM? São aquelas ondas quadradas em que podemos variar o estado alto e o nível lógico baixo. Então, nós podemos ter uma variação, tá? Tanto quando ela está em alta, quanto quando ela está em baixa, sem alterar a frequência. Muito bem. E aqui também vocês viram que ele abriu uma dúvida, na realidade não é uma dúvida, mas um esclarecimento. Registradores de comparação de contagem. A igualdade pode gerar uma interrupção. Então, nós temos duas formas de trabalhar com timers. O modo normal, onde nós vamos contar com o overflow, um estouro da variável, e o modo comparação, onde nós alimentamos um registrador com um determinado valor, em hexadecimal, e, havendo esse estouro, ele gera a interrupção, como se fosse o overflow. Só que não há overflow. Ele vai sempre estar contando com este valor e checando, comparando. Quando igual, ele abre a interrupção. Ok? Temos também que configurar o ICR1H e ICR1L. São registradores de armazenamento de captura, quando um evento ocorrer nos pinos ICP1. Outras coisas, outras funções. E temos a máscara, que é o TIM-SK1, que é do Timer 1 também. É a máscara da interrupção. Você habilita ou desabilita a utilização do timer. E a TIFR1 é o registrador para flags de interrupções. Uma observação que eu vou fazer aqui. Primeiro, onde você está vendo o número 1 nesses registradores, é porque eu estou usando o timer 1. Se eu estivesse utilizando o timer 0, eu mudaria esses números 1 para zeros. E se eu estivesse usando o timer 2, eu mudaria para 2. Se eu estivesse um Arduino Mega, estivesse usando a 3, a 4, a 5, no lugar do 1 iria o respectivo número, tá? Da função timer que eu estaria utilizando. Ok? Agora, se você me perguntar como é que você sabe tudo isso, de onde você tirou isso, mais uma vez eu vou responder como sempre. Datasheet. A Bíblia, a melhor consulta, a melhor leque, a melhor carta de informações sobre o componente que você está utilizando são os datasheets. Sempre. Então, não perca a oportunidade de utilizá-los. Baixe o datasheet, se você estiver se você estiver num Arduino Uno, tá? Que é um ATmega 328P, baixe o datasheet do ATmega 328P. Lá você vai ter uma bíblia com todas essas informações, inclusive descrevendo o que é, para que serve, como alterar cada bit de cada registrador. E se o registrador é de um byte ou de 2 bytes, se ele tem 8 bits, se ele tem 16 bits, enfim, todas essas informações estão lá. Nunca deixe de consultá-lo. Bom, doravante falaremos sobre os modos. O modo normal, que você conta com a interrupção por overflow, ou o modo CTC, que a interrupção se dá por comparação. Vamos lá? Então, vamos ao modo normal. Vamos configurar o timer 1 em modo normal, para gerar interrupções a cada 1 segundo. Para isso, precisamos configurar estes registradores. Este primeiro, PCCR1A, com 0, tá? Colocando 0, eu estarei definindo para o modo normal de utilização do timer, tá? E os pinos OC1A e OC1B deverão estar desconectados.
eu tenho que jogar 0, eu tenho que limpar o registrador TCC R1B para depois programá-lo. O que eu estou fazendo aqui? Veja, eu peguei o mesmo registrador e estou trabalhando 2 vezes nele. Sim. Primeiro eu zerei todos os bits, eu joguei um 0 no byte. Todos os bits dele eu zerei. Depois eu fui aqui para o TCC R1B e coloquei o nível lógico 1 no bit CS10 e 1 também no bit CS12. Eu os configurei. Desta forma, com esses 2 bits, eu configuro o pré-scale. Eu não falei sobre pré-scales ainda, tá? Pré-scale é uma função dentro do microcontrolador em que ele divide o clock principal por um determinado valor, o valor que nele estiver programado. Neste caso, colocando esses 2 bits em valor lógico 1, eu estou programando 1 para 1024. Ou seja, eu estou dividindo o meu clock por 1024. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele vai pegar o meu oscilador, que é o meu cristal, de 16 megabits, desculpe, de 16 megahertz, que está dentro do hardware do meu Arduino, e vai dividir esses 16 mega por 1024. Cada fração dessa será um clock para mim, ok? Ele vai reduzir a velocidade, pisou no freio do microcontrolador, tá? Uma curiosidade que eu acho interessante colocar aqui, eu não sei, para quem é usuário de PIC e Arduino, uma curiosidade interessante é que dentro do PIC, todos os microcontroladores PIC, eles vêm já pré-configurado de fábrica com pré-scale 1 para 4. É assim que eles trabalham, não dá para trabalhar de outro jeito. Tá? O mínimo é 1 para 4. O que significa dizer que, quando eu pego o hardware de um PIC e vejo lá o cristalzinho dele oscilando a 20 MHz, eu sei que na realidade ele está dividindo isso por 4. Ele está trabalhando a 5 MHz. Ok? Ele precisou para outras funções. É que tem comandos que ele usa 2, outros usa 3, 4 tempos, enfim. Ele divide por 4. Regra. E você, tanto lá quanto cá, ou seja, tanto no PIC quanto no Arduino, você pode alterar esse pré-scale. O Arduino vem com 1 para 1. Tá? O PIC começa em 4, não tem menor. Então o Arduino você pode configurar 1 para 1, 1 para 4, 1 para 8, 1 para, acho que 256, enfim. Eu não me recordo bem quais são os passos, eu sei que o maior, o mais lento, é o 1024. Isso tudo você pega também lá no datasheet e já descobre como programar esses 2 bits, tá? Quais as combinações possíveis e qual a divisão que ele vai fazer. Qual a configuração para pré-scale. Ok? Então vamos lá. O TCNT1, você acumula um valor. O TCNT1 é exatamente o contador que o timer utiliza. É aqui que ele acumula o tempo, as passagens decorridas no tempo. É nele que ocorre o overflow. Veja, no timer, falando de Arduino Uno, falando de pastilha 328 ou de 168, timer 0 e timer 2, eles têm essa variável, a TCNT1, de 8 bits. Então eles contam de 0 a 255, só. Tudo vai estar entre 0 e 255. Se eu estiver utilizando o timer 1, ao utilizar o timer 1, eu estou utilizando esta variável em 16 bits. Então ela vai de 0 a 65535 ou 65536. De 0 a. Então são 2 bits, 2 bytes, 16 bits. Ok? Então, quando ocorre, ele vem contando, acumulando nessa variável. Quando ele atinge o limite da variável, ele estoura. Ocorre o overflow. Ocorre a interrupção. Se você estiver programando e estiver utilizando, ele vai te desviar por uma rotina. Se ele não estiver utilizando, ele simplesmente zera e continua de novo. Falou? Então, como eu posso programar isto aqui? Eu posso inicializar esse valor com o valor que eu quero que seja acumulado. Vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. Ele conta de 0 a 65536, tá certo? Esse é o espaço em que ele conta antes de ocorrer um overflow. Mas se o tempo que eu quero é menor que isso? Fácil, né?
Se o tempo for menor que isso, eu vou calcular quanto equivale a contagem dele ao tempo que eu quero utilizar. E vou subtrair desse total. Ou seja, eu quero 1 segundo, e calculei que 1 segundo é isto aqui. E ele conta tudo isso. Eu vou colocar isto aqui e vou subtrair do que ele pode contar. Para quê? Para que eu descubra quanto é esta parte que eu não me interessa, que não quero utilizar. Tomo esse valor e sempre que eu inicializar essa variável, eu já inicializo com este valor. Dessa forma, o meu contador vai começar a contar a partir deste degrau. O zero para ele passa a ser isto, e vai acumulando até que estoure. Agora, quanto ele acumulou daqui até aquele estouro? Exatamente o que eu queria, que nesse caso é 1 segundo. Feito? Entendido? Então, a fórmula para isso, para você calcular o seu overflow, é o seguinte. Vamos fazer uma fórmula aqui, tá? Neste caso, esse cálculo, para 1 segundo. Eu pego 65536, que é o valor desta variável para o timer 1, que são 16 bits, e subtraio do resultante, ou da resultante desta operação, que é o clock do meu oscilador, os 16 MHz, que é dividido pelo meu prescale, que eu configurei para 1024, e dividido por 1 Hz, 1 pulso por segundo. Se eu quisesse aumentar isso aqui 10 segundos, eu teria que dividir isso aqui por 10. Então, seria 0,1 Hz. Sempre o tempo transformado em frequência. Então, pessoal, essa videoaula ficou um pouquinho extensa, tá? Está atingindo já um pouco mais de 50 minutos. Realmente é um tema bastante interessante, que toma tempo e vale a pena cada segundo, cada minuto gasto em cima desta videoaula. Por esse motivo, eu a dividi em 2 partes. Estou encerrando essa aula por aqui e encerrando essa como primeira parte. Na sequência, estarei fazendo a segunda parte desta nossa videoaula sobre timers, ok? Obrigado pela audiência e até já. Nos acompanhe na próxima videoaula. Tchau, tchau!